Olá pessoal, bom dia, muito bom dia. Dia 15 de setembro, estamos chegando. Nossa, que tempo maluco que fez esse começo de semana, né, gente? Nossa, um calor insuportável, insuportável. Eu acho que a Terra tá mandando seus recados, não sei se a gente está entendendo. Gente, eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho. Meu, que bate-papo agradável. Vocês viram o bate-papo com o pai Diego Castanho ontem à noite? Coisa agradável. Entrevista bem do tipo que eu gosto. Bate-papo. Falamos de tudo um pouco, sabe? Falamos sobre o tema, até falamos sobre o tema, que era a questão da cura, das energias de cura, um pouco sobre os chakras. Mas falamos de tudo. Absolutamente de tudo. E é assim que é gostoso. É um bate-papo onde tem ensinamento, onde tem descontração, onde tem alegria. Que a nossa vida, principalmente a vida da Umbanda, é bem isso, é alegria. E eu queria falar com vocês uma das coisas que a gente comentou ontem, e que seria até o tema principal, que é a questão da cura. Quem me conhece no trabalho mediúnico sabe que eu tenho uma paixão enorme pelas giras ditas de cura. Muita gente não gosta desse nome porque fala, vocês não podem prometer que vão curar. Realmente não. Mas a gente só não cura se a pessoa não se permitir e se não estiver dentro do merecimento dela. Porque os nossos guias de cura, primeiro que são guias que não precisam incorporar, tá, gente? O Maninho, que é o meu guia médico, ele até incorpora. Mas não tem a menor necessidade. A irradiação dele é suficiente. A gente se permitir que ele trabalhe. Então, quem já viu uma cirurgia, quem já viu um atendimento do Maninho, sabe que primeiro vem seu Pena Branca vem, estabiliza, o Maninho vem, ele é de falar muito pouco. Ele faz aquele trabalho da maneira como ele faz, e aí seu Pena Branca sempre volta para me estabilizar. Que é uma energia do outro planeta. Mas a cura, gente, ela tem um processo muito particular, que é o da pessoa se permitir curar. E essa questão, antes de mais nada, é a gente admitir que está doente. Quantas e quantas pessoas, e você deve conhecer não uma, mas algumas, não admitem que estão doentes. E essa doença, às vezes, não precisa ser uma doença que tenha. Como é que chama mesmo? O código, o CID, né? O código de medicina. Toda vez que você vai num médico e ele pede um exame, ele te dá um remédio, ele faz alguma coisa, ele coloca um código da doença. Toda doença tem um código. Eu não entendo nada disso, mas eu sei que tem. Então, seja a sua doença codificável, ou seja uma doença emocional, como medo, seja uma doença que está muito comum e é muito séria nos dias de hoje, que é a depressão. Não sei nem se a depressão tem CID, tá, gente? Perdão. Se tiver, mas ela é muito séria. Depressão, síndrome do pânico, síndrome de perseguição. E nem toda doença é aquilo que te coloca para baixo. Tem umas doenças de pessoas que se acham a última Coca-Cola do deserto, sabe? A última bolacha do pacote. Então se acham assim o suprassumo da humanidade. Acham que só elas sabem, só elas entendem, só elas estão corretas. Isso também é uma doença. Isso também é um desvio psicológico de caráter. Isso também é um problema a ser tratado. E às vezes essa soberba é muito mais difícil de ser tratada e de ser reconhecida do que uma doença que tenha lá remédio para isso. O primeiro passo da cura é a pessoa admitir: eu preciso de ajuda.
E nisso entramos no alcoolismo, entramos na dependência nos adictos, entramos nas doenças energéticas, entramos nas doenças espirituais, porque sim, existem doenças espirituais. O alcoolismo, que eu acabei de citar, ela é uma doença emocional, porque a pessoa acaba não se achando completa se não beber. Ela fala que ela não tem paz se ela não beber. E ela está certa, porque é também uma doença espiritual. Os obsessores que se alimentam dessa energia do álcool, essa energia da bebida, essa energia que é emanada pela pessoa, eles fazem com que a pessoa não fique bem se a pessoa não estiver bebendo. Elas colocam isso na cabeça da pessoa. Então acaba sendo uma doença emocional, uma doença mental e uma doença espiritual, que gera, obviamente, milhares de doenças físicas. E essa cadeia da doença é muito complicada da gente quebrar. Como eu disse, a pessoa tem que se admitir doente, e o próximo passo é se permitir ser ajudada. Esse então é mais difícil até do que o primeiro. Quantas pessoas dizem eu estou doente? Tá bom, eu estou doente. Eu sei que eu estou doente. Mas eu não tenho cura. Ah, mas ninguém pode me ajudar, não. Ou até vai no médico. Vai no que os nossos amados pretos velhos e outros guias chamam de capa branca, né? Vão no médico, fazem os exames, escutam o diagnóstico, saem de lá com um papelzinho, receituário, mas não vão na farmácia comprar o remédio. Não vão no psicólogo para ter um papo. Não agendam o retorno. Nem vão no centro pedir ajuda, a não ser quando é a última da esperança derradeira. Quantas vezes a gente escuta no centro pessoas que chegaram lá e falam: vocês são minha última esperança. Se vocês não me curarem, eu morro. Se vocês não me curarem, eu me mato. E muitas dessas pessoas são curadas. Porque merecem ser curadas. Porque precisam ser curadas. Mas tem muito guia que fala: por que você deixou chegar nesse ponto? Por que quando você sentiu que você estava adoecendo, você já não falou: opa, deixa eu parar com isso que eu estou fazendo? Ou por que quando você sentiu os primeiros efeitos e você foi no médico, você não se permitiu ser curado? Por que você não foi atrás de mais ajuda? E só agora, quando praticamente não tenho o que fazer a não ser clamar pela misericórdia divina, clamar para que os sagrados orixás intercedam, agora você vem aqui nos buscar? Mas mesmo assim, muitos são curados. Então, eu não tenho problema nenhum em chamar gira de cura. Que a cura não é exatamente a finalização do problema. Cura não é alta. Cura é um processo. Não tem na culinária aquela coisa: isso aqui vai ser curado. Curar não é. Curar é um processo. Você está curando. E aí a pessoa simplesmente deixa de sentir a dor e também não vai mais na gira, né? Mas na benevolência dos nossos guias, na benevolência divina, os guias sorriem. Sorriem porque conseguiram ajudar aquele irmão. O que nós estamos precisando nos dias de hoje, nesse salto evolutivo que o planeta está dando, que nós já falamos aqui algumas vezes, é nos permitir sermos curados.
e nos permitir acompanhar a cura que o planeta está passando. É um processo de cura. Cura de um vírus chamado deu uma falhadinha aqui, mas eu não vou gravar de novo não, tá, gente? Eu vou deixar. Porque isso aqui pra mim é como se fosse ao vivo. Nós temos que nos permitir sermos curados para que possamos participar da cura que está sendo praticada na nossa vida, na nossa existência. Cura que vai gerar felicidade, cura que vai dar muito trabalho, mas que vai ser boa. Toda cura é boa, né, gente? Então, o meu recado de hoje, a minha mensagem de hoje vai justamente para você. Se olhe e vejam aonde você precisa ser curado. Seja de um hábito, seja de uma crença, seja de uma ignorância, seja de uma violência, seja de um trauma, seja de um vício, seja de uma obsessão, ou seja de uma doença propriamente dita. E se permita ser curado. Se permita receber ajuda. Se permita continuar a ser você sem essa doença. Por quê? Por mais que você se ache um nada, por mais que você veja e fale assim, a Terra não precisa de mim, a humanidade não precisa de mim, e tem muita gente que acredita nisso. Tem muita gente que pensa assim. Eu posso não te conhecer pessoalmente, mas se você está aqui, se você está vivendo essa experiência chamada vida, essa experiência chamada encarnação, é porque você precisa estar aqui. Por você e por todos nós. Então, seja por todos nós, ou seja por você, se cure. Precisa de ajuda? Não lhe faltam meios de pedir essa ajuda. E pedir ajuda não é nenhuma vergonha. Ao contrário, pedir ajuda é um ato de coragem, é um ato de galhardia, é um ato divino. Me ajuda para que eu possa te ajudar. Até mais, gente.